Acho que é só mais uma citação para ler. O único lugar provido de adoração, o único lugar de adoração provido para Deus, de 65, parágrafo 266, ele diz assim: os luteranos sob justificação, os pés elevaram-se assim. Wesley sob santificação, os pentecostais sob os braços, as obras, os têm e os feitos, e assim por diante tiveram de ser calvinistas. Ou tiveram de ser arminianos, tiveram de ser legalistas. Mas agora chegamos à cabeça de coroa, que é o coroamento. Graça, graça. A pedra de coroa bradou. A pedra angular bradando o quê? Graça, graça. Passou da morte e credo a uma palavra viva do Deus vivo. Quando nós conseguimos transmitir que a nossa palavra é viva, nós veremos um reavivamento aí fora. Nós veremos o mover de Deus. Nós veremos o agir de Deus nas nossas vidas. Nós veremos os nossos vizinhos a se arrependerem, a chorarem, a verem que Jesus Cristo é real. Eu ontem parei aí na varanda da minha casa, eu vi, tem uma igreja do outro lado. E não sei se na igreja estavam a ensaiar ou tinha mesmo culto. Mas lá fora da igreja, no passeio, tem aí um grupo de pessoas com grades e grades de cerveja ali. E as pessoas a beberem ali. Eu disse, meu Deus, estamos muito longe daquilo que é o que nós devíamos ser. Se a nossa palavra, o nosso evangelho, se a nossa força fosse aquilo, tivesse com o Espírito Santo, aqueles bêbados saíram dali a chorar. Aquelas pessoas não estariam aí a beber, estariam a se arrepender e entrar na igreja, a largarem as cervejas, a deitarem ali fora. Amém. Se nós fôssemos cristãos de verdade, nós fecharíamos aquele armazém de bebidas à nossa frente. Amém. Que Deus possa nos ajudar. Amém. Eu estava lendo. Diz assim: o único plano provido por Deus para a sua era, seus filhos na era da palavra vivificados pelo Espírito, como uma centelha que é acesa de alguma coisa para vivificá-la, e assentados agora nos lugares celestiais, em tempo presente, já vivos e sujeitos a cada promessa da palavra. Então, o que isto faz? Você sendo parte do gênio de Deus, uma parte da palavra, outros homens, uma parte da palavra de Deus, assentados juntos, manifestam o corpo inteiro de Cristo, porque não há fermento entre vocês. Está vendo a respeito do que ele está falando, irmão Brown? Nenhum fermento entre vocês, apenas palavra, assentados nos lugares celestiais, na porta onde ele pôs o seu nome, Cristo Jesus. Nenhum fermento entre vocês. Isso traz a inteira plenitude da divindade corporal entre vocês. Nós não estamos a ter a plenitude da divindade porque temos fermento no meio de nós. Porque temos coisas que não tem nada a ver com a palavra no nosso meio. Temos metido fermento na palavra real. Se nós nos mantemos na palavra simples e pura, nós veremos a divindade corporalmente em nós. Nós estaríamos a andar e sermos Deus andantes nessa terra. E aquilo que nós falássemos aconteceria. Amém? Quando você chega num mundano, num pagão, você tem que lhe mostrar que ele é Deus. Que ele tem que se arrepender e voltar para a palavra. E que ele pode ser Deus como você é Deus. Amém? Então ele continua a dizer assim: não se pode fazer isso na era de Lutero. Não se pode fazer isso na era de Wesley. Não pode fazer isso na era pentecostal. Senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado, trago de volta à igreja, junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo, mostrando os sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, quando se manifestou na terra, numa forma de profeta Deus. Oh glória! Prometido por Malaquias 4, prometido pelas demais escrituras. Nós não podemos fazer isso, porque eles tinham dividido Deus em três pessoas.
Mas hoje em dia veio alguém que nos colocou Deus inteiramente como Ele é. Ele é um só. E Ele se manifesta de várias formas. E você tendo essa revelação, você sabe que Deus não pode ser dividido. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pleno. Então, quando você tem essa revelação, você deixa de pecar. Você deixa a vida suja. Você deixa os namoros sujos. Você deixa aquela vida mundana que nós temos hoje em dia. As roupas sujas. Imagina você andar nu na rua. O pastor domingo passado falou sobre se o pecado era comer maçã, então temos que distribuir maçãs nas mulheres todas dessa sociedade para elas darem conta que andam nuas. Hoje em dia, quem vive decentemente é estranho. Hoje em dia, quem cobre o seu corpo acha que é estranho. Mas aquelas pessoas andando nuas na rua é normal. Então, e o que acontece? Não pode haver fermento entre nós. E quando há fermento é porque é pecado. E o que é o pecado? O pecado é incredulidade. Ou seja, tudo que você vê depois, roupas sujas, roupas curtas, aliás, namoros sujos, isso são atributos do pecado. A mentira é atributo do pecado. A inveja é atributo do pecado. Quando você deixa de crer na palavra, você começa a desenvolver essas consequências. Porque você não creu que uma mulher deve se vestir decentemente. Você não vai parar só em vestir decentemente. Você vai começar a se prostituir, você vai começar a mentir, você vai começar a fazer outras e outras coisas. Se você não crê que você, homem, deve ser marido de uma sua esposa, você não vai só ser polígamo, você vai ser uma pessoa mentirosa, sem palavra e por aí fora. Para fecharmos, deixa eu abrir a mensagem, a obra foi expressada, parágrafo 105, e vamos terminar. Lembre-se, o meu tema é recipientes da graça. Nós hoje temos a oportunidade de sermos recipientes da graça. Esse é o tempo que muitos dos profetas, muitos dos apóstolos queriam ver. O tempo em que Jesus Cristo seria manifestado nas nossas vidas. E hoje em dia Jesus Cristo tem sido manifesto. E você pode ser um recipiente dessa graça. Você hoje em dia pode receber essa graça. Deixa essa vida pecaminosa. O irmão Bruno diz assim: agora, fé é uma revelação de Deus. Ora, fé é uma revelação. Quero ficar aqui um momento. É uma revelação. Ele, por sua graça, tem revelado isto a você. Não é que você haja feito nada. Você mesmo não pode criar fé. Você nunca tem fé. Ela é dada a você pela graça de Deus. E Deus revela isto a você. Portanto, fé é revelação. E toda a igreja de Deus está fundada sobre a revelação. Qual revelação? De quem é Jesus Cristo. Amém? Por isso é que nós vemos que as nossas irmãs denominações, nossas primas, têm se afastado da palavra. Porque faltou a revelação de quem é Jesus Cristo. Quando todo mundo se juntou ao concílio ecumênico e começaram a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em vez de fazer o batismo apostólico, o batismo que os apóstolos fizeram, de Atos 2, 38, e daquelas outras passagens bíblicas, eles se afastaram disso. Eles se afastaram da verdadeira revelação, que Jesus Cristo é Deus. Amém. Que Ele é o único Deus. Amém? Você hoje, no dia de hoje, você pode ser um recipiente da graça. Você pode receber a graça hoje. Então, feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Peça a Ele que te acrescente fé. Fé suficiente para manifestar as coisas que falamos aqui. Pois, sem fé, não temos como ver a Deus. E sem a fé, nós não temos como alcançar a graça. Aquele ladrão na cruz, ele tinha fé dentro dele. Ele podia não ter ouvido falar de Deus, ou na cabeça dele passar um pensamento sobre Deus, mas ele tinha fé dentro dele. Por isso é que quando ele se encontrou com Jesus, ele disse:
ele pediu ao Senhor, ao Mestre, para lembrar-se dele quando ele estivesse no paraíso. Foi por isso que ele repreendeu o outro ladrão. Lhe disse que você não teme a Deus, estás a blasfemar contra Deus. É aquele ladrão naquela cruz teve a maior das revelações de todas. Tanto é que quando Pedro teve essa mesma revelação, Deus lhe entregou as chaves. Imagina nós nos dias de hoje, com o Espírito Santo derramado sobre nós, temos essa revelação. O que é que nós podemos fazer? O pecado está à nossa volta, mas Deus nos deu algo para podermos vencer o pecado. Você não está cansado de pecar? Não está cansado de mentir, de viver uma vida suja? Da tua vida está distante de Deus? Não estás cansado disso? De toda hora se prostituir? Deus nos dias de hoje deu um caminho de escape. Nós não fizemos nada. Foi a graça dele que nos deu esse escape. Ele teve que nos amar primeiro. Por isso é que estamos aqui. Não deixe passar essa oportunidade. Seja um recipiente da graça. A graça está aí para nós. Não precisas fazer nada, simplesmente expressar a tua fé. Se aquele ladrão, o mais vil de todos os ladrões ali, conseguiu ter uma graça, e nós